Olá, nós somos o Instituto Contos Ancestrais e este é o podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruque, arteterapeuta e analista junguiano em formação. Eu sou Ana Carolina, educadora Waldorf, especialista em contos de fadas com abordagem antroposófica e contoterapeuta, aconselhadora biográfica e informação. E nós estamos aqui para fazer a parte 2 do nosso primeiro episódio sobre o conto La Loba, da nossa série nova, baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Apesar da série ser nova, esse é um conto para gente, já que a gente já trabalha aí há 5 anos, desde que a gente começou o Instituto Contos Ancestrais e os nossos processos conto-arte terapêuticos. Foram muitos trabalhos que nós fizemos com esse conto, e agora a gente está aqui fazendo esse podcast de análise simbólica. Então, se você não viu a parte 1, volta lá, que vale muito a pena. A gente olhou, então, para as imagens da loba, do deserto, até ali aquele momento em que a gente chega numa transição na narrativa, em que a La Loba monta um esqueleto inteiro. E quando esse esqueleto de um lobo está pronto, ela coloca ele diante da fogueira, ela acende uma fogueira, ela se senta. Eu gosto de contar, quando eu conto esse conto, né, quando eu faço o meu reconto, eu gosto de dizer que ela acende um cachimbo. Eu gosto muito dessa imagem, né, dessas ervas que queimam ali. Poderia ser um incenso também, seria muito bonito. Eu penso nessas ervas aromáticas. E ela guarda algumas luas, né, contemplando aquela escultura branca de ossos, esperando que a canção chegue. E quando ela alcança essa canção, ela começa uma mudança, ela começa a se movimentar. Então vamos olhar para essa imagem para depois a gente seguir por que Sim, acontece quando a canção chega. é uma imagem muito forte e dá para amplificar simbolicamente para algumas coisas, né? Uma parte, acho que mais prática, que quando a gente está lendo o livro da Clarice, ela diz que a gente, a partir dos contos, a mulher vai fazendo um processo psicológico, um processo anímico interno, né? Ela está trabalhando ela mesma. Então, é, tem sempre algo a aprender. Então, por que será que a La Loba para e contempla, né? Depois que finalmente ela monta uma ossada do principal lá, que era o lobo que ela estava buscando, por que será que ela para? Ela não faz alguma coisa com aquilo? Eu acho que isso chama bastante a gente para refletir sobre é, o tempo das coisas, sobre a paciência, sobre a ansiedade, porque atualmente não tem ninguém que não esteja dentro desse padrão de sentir-se ansioso com algo. A gente não tem mais escapatória. Eu tenho até achado curioso no Instagram, eu estou vendo cada vez mais povos indígenas, pessoas indígenas com o Instagram fazendo perfis do dia a dia. E eu penso, tá vendo? Não tem mais escapatória. De um lado da balança, que bom que eles têm acesso a tudo como qualquer pessoa, porque eles são brasileiros como nós. De outro lado, o que será que já está acontecendo nessas comunidades com essa entrada tão massiva da tecnologia, né? Ele está conseguindo globalizar eles também. Será que vai perder alguma coisa a longo prazo? Então, eu acho que. E é isso, não tem mais como escapar, tá? Chega em todos os lugares. A gente sabe o quanto as telas nos causam ansiedade. Então, a La Loba está pedindo: para, acende um cachimbo, bota as ervas lá e espera, porque a mensagem não vai chegar porque você quer. Então, às vezes, quando a gente está num processo terapêutico, né, a gente encontra ossos que vão formando uma ossada de um animal. Fazendo uma analogia, a gente encontra peças de um quebra-cabeça, mas o quebra-cabeça não fica pronto. A gente já imagina a imagem que está formando, mas eu não consigo ter a imagem completa logo de cara. E aí, ainda que depois que eu monto a imagem completa, ainda não terminou o processo, né? É uma etapa gigante que eu concluí, mas não acabou. Eu tenho ainda que esperar
chegar a alguma coisa, eu acessar alguma coisa. E ela loba, ela é mais velha do que o tempo, né? E ela é a própria ponte entre o passado e o futuro. Ela carrega toda a ancestralidade, todo esse conhecimento ancestral, mas ela vislumbra o futuro, ela sabe, né, do vir a ser, ela sabe o que virá. Então ela faz essa ponte. A Clarissa até fala aqui no livro, na página 45, ela fala que ela dança, né, segurando esses dois tempos, né? A La Loba segura o passado e o futuro aqui, numa lemniscata, que é um símbolo que a gente traz tantas vezes, né? Que tantas vezes vem nessas narrativas tão importantes, né, simbólicas. E outra ponte que eu vejo entre mundos é a própria narrativa, a própria contação, né? A história é ponte entre mundos, né? É ponte entre o mundo real, factível, e esse mundo imaginativo, esse mundo psíquico, ou esse mundo espiritual, né? Se a gente olhar para as diferentes epistemologias. E a fogueira, né? Esse símbolo, esse elemento, né? Que queima a matéria, né, para transformar algo que se conecta com algo maior, assim, né, e que produz até essa fumaça, né, que vai levar uma mensagem para esse outro lugar. Então, eu vejo muito também a fogueira como esse símbolo de ponte entre universos, assim, e por isso que eu gosto muito de ressaltar ali que ela monta essa fogueira, né, ela ela escolhe a lenha, né? Se a lenha está muito verde, vai fazer muita fumaça, se a lenha está molhada, não vai acender. Então tem todo um processo. Uma fogueira não é, né, um monte de madeira só. E ela aguarda o tempo do tempo também, ela olha para essas luas, né? Isso também é algo que eu gosto de acrescentar, assim, pensando em processo, em ciclo, né? Então ela vai aguardar a lua certa, né? Ela vai aguardar que algo se revele também, porque a canção é única para cada lobo ali. Então, para mim é um rito de passagem, esse momento, essa transição de acender a fogueira. É muito legal. Estou trazendo aqui na tela, vai aparecer para todos, a imagem que veio na hora que você falou dessa La Loba segurando o tempo nessa Lemniscata. E aí, para quem conhece o tarô, na minha mente veio imediato o 2 de ouros, porque o 2 de ouros no tradicional, né, é um rapaz assim segurando em uma forma, uma lemniscata, ele está segurando esses dois ouros como se ele equilibrasse na, nele. E aí, novamente, eu digo, o que será que a Clarissa está querendo dizer para a gente, né? Qual é, mais uma vez, o que que a gente aprende com isso? O que que a gente pode refletir, né? Então, o que que o naipe aqui no Dois de Ouros está dizendo? Ele está dizendo para a gente ter esse equilíbrio de eh, equilibrar múltiplas tarefas, equilibrar a saúde com as coisas que eu tenho que fazer na minha vida. Então, está pedindo um equilíbrio que é cíclico também nessa lemniscata, né? Um equilíbrio que eu não consigo parar, é como uma onda do mar, parece, atrás até nessa carta tem as ondas do mar lá sem parar, indo e vindo, né? Então, é um fluxo que eu tenho que dar conta e até imagino nessa magia da La Loba para evocar a ressurreição desse lobo da ossada, talvez ela esteja fazendo algo que está acontecendo lá, uma energia de vida que vai é, em um ciclo, em um fluxo, voltando a fluir. Eu acho que é interessante pensar nesse fluir, porque a Clarissa fala no primeiro capítulo, né, que nesse lugar árido existe o rio abarra o rio, né? É muito importante essa imagem do rio abarra o rio, porque é, é um lençol freático eterno e riquíssimo
que precisa ser acessado. E aí é uma outra analogia para o que está acontecendo aqui, para esse acesso, né? Como que a gente acessa esse lugar? Por isso que não dá para simplesmente adiantar as coisas. E aí talvez essa figura equilibrando, porque eu preciso equilibrar a minha ansiedade de resolver com o meu tempo interno, que não tem tempo, não é cronológico o meu tempo interno. É um outro tempo que está acontecendo diferente do tempo de agora. É um tempo que não tem passado, presente e futuro, inclusive. Nossa, eu fui olhar aqui porque eu não enxergo o que você coloca aí na tela, né? Tem tantas imagens lindas do Dois de Ouros e a maioria delas eles são, mesmo nas figuras femininas que estão aqui, são como se fosse um bobo da corte, né? Isso. E é uma imagem que remete a movimento, né? Não tem como isso ser fixo, né? É como se ele estivesse andando e buscando esse E se equilíbrio, né? equilibrando, é. É, alguns ele tá com o pé no chão, mas é um pé só, né, representando esse movimento, e tem alguns que tá sempre equilibrando em cima de algo mesmo, né, em Achei uma cima de figura linda feminina que eu vou pôr na tela. em cima da própria moeda, o outro está em cima de uma prancha de equilíbrio, assim. Então, é muito bonito como tem a ver com o movimento, né? Porque o equilíbrio não tem a ver com simplesmente você estar no caminho do meio, mas ir equilibrando esses dois caminhos, né? Ora lá e ora cá, assim. É, como que é o princípio da opostos complementares, É né? o princípio hermético, né, da sabedoria Isso, hermética. E também o que, como assim como acima, embaixo, né? isso. E aí alguns eles estão assim meio de frente, assim, parece que é como se fosse tentar equilibrar numa balança, uma linha horizontal, mas tem alguns que tá mesmo tentando equilibrar em cima e abaixo, assim, né? Tá bem interessante. Faz todo sentido. E essa ideia do movimento me faz lembrar, né, que ela ergue os braços e ela começa a se mover para entoar a canção. E isso também é muito simbólico, né? A importância desse movimento desse corpo que vai trazer essa expressão para trazer vida, né? Então, a loba ela não canta sentada e parada com os braços, né? Não, ela começa a entoar, né? E ao trazer esse movimento e a potência da voz, né? Que a vida, que o sopro da vida vem. E aí essa imagem, né, desse sopro de vida, ela é muito simbólica, ela está em diversas cosmogonias, né, como o princípio da própria humanidade, né, que vem desse sopro em diferentes Desse visões, inclusive sopro, desse verbo, né, desse som. verbo criador, né? E eu gosto muito de pensar nessa imagem como ao entoar, né? Ao trazer palavras ao mundo, eu também crio, né? Esses seres ao meu entorno, né? A gente, na antroposofia, isso é uma verdade, né? Mas a gente brinca com algumas expressões, né? A gente diz que as palavras são mágicas, que as palavras têm poder, que as palavras criam vida, né? A gente diz isso. E é aqui, né, nessa região da garganta, que a gente tem esse triângulo aqui, com a ponta para baixo, né, que faz a cavidade bucal, e as trompas, né, essas trompas de Eustáquio que formam o nosso ouvido aqui. E no útero a gente tem também esse triângulo aqui invertido e as trompas de Falópio, né, formando essa cavidade capaz de gerar vida. De Então aqui criar. a gente também cria, a gente também gera, né, a partir do que a gente elabora internamente, gesta, né, e põe no mundo pela voz. É muito importante. É uma forma de se conectar com essa divindade espiritual e de ser um pouco essa divindade também na Terra, né? É uma das formas de criação quase mágica do ser humano, Uhum. né? Porque É, a gente consegue
usar a voz de uma forma que faz um sentido outro que os demais animais não desenvolveram. Eles também conseguem se comunicar, mas eles não conseguem criar uma arte, magia e palavras que vão desde de amaldiçoar quanto de abençoar, né? É uma coisa muito outra aí, filosófica, e me lembrou bastante também de uma medicina ancestral, de um conhecimento ancestral indiano, né? Que é dos chakras, dos centros de força. E aí Boa. aqui eu tenho o chakra da laringe, que é Laringe. o chakra laríngeo, que é esse chakra que vai expressar o que vem de cima da mente, e aí ele está ligado à boca, à garganta, aos pulmões, ele é do sopro, né? E ele também vai expressar o que vem do coração, que está no chakra cardíaco, que sobe e consegue se expressar. Então, se eu falo coisas duras para os outros e para mim mesmo, eu posso estar expressando o meu coração para o mundo e isso vai sim se realizar, né? É, e eu também posso ser uma pessoa que estou expressando, em forma de palavras, pensamentos duros e confusos sobre mim mesmo, né? Então a gente tem que prestar atenção. Novamente aí, mais uma tarefa aí que tá. O que que eu consigo refletir? Como é que está a minha expressão? Esse chakra está conectado, obviamente, à fala e esse som, mas ele também está conectado à expressão em si. Então, a minha expressão escrita, como eu me expresso no mundo, então, algo que eu escrevo, algo que. Como é que eu estou me vestindo e me apresentando para o mundo? Como que eu estou cuidando da minha aparência, não só da parte estética, mas uma parte de sentir-se bem consigo mesmo. Então, também tem a ver com isso. Então, talvez você possa estar com ele em desequilíbrio por conta de alguma autoexpressão ou expressão que está saindo fora, né? Eu estou exagerando nas minhas palavras, elas estão vindo carregadas. Eu estou falando demais quando eu estou emocionado demais, essa emoção está atrapalhando as minhas relações e etc. Então fica aí um grande ponto de tarefa de reflexão. E outro ponto aí, voltando para essa questão do sopro, que aí já uma amplificação simbólica, né? Me lembrou na canção que a cosmogonia lá do Senhor dos Anéis, do Tolkien, que é baseada nas cosmogonias e nas mitologias nórdicas e do norte da Europa, tudo nasce a partir de uma canção. É muito bonita a canção dos Ainur. E, e Iru Ilúvatar, que é esse deus desse mundo, ele canta e todos os outros deuses que foram criados a partir dele cantam também e formam um acorde melodioso bonito que vai formando tudo que existe no mundo e fora do mundo. E aí nós temos já de início um contraponto que é o Morgoth, né? Que é o antecessor aí, o senhor do Sauron, que vem depois, né? Que é um deus também. Ele já começa a querer criar uma canção dissonante logo de início. Então, no princípio de Meu tudo, Deus. já nasce uma melodia que não quer entrar em acordo com a melodia universal, que é o caos, que é o contraponto que precisa existir para ter evolução, para ter movimento, para tudo acontecer, não existe. E volta de novo no dois de ouros. Precisa ter os dois polos e eles precisam ser equilibrados, né? Na teoria do Jung, né? Aí voltando aqui para a parte junguiana, tudo tem dois polos. É como se nós não conseguíssemos nos entender no mundo se a gente não entender esses dois polos, fora e dentro, positivo e negativo, feminino e masculino, não pensando em gênero, mas em uma forma mais abrangente, como o yin e o yang. Boa. Nossa, várias coisas. Eu até peguei o caderno aqui para não perder. Palavras mágicas, e é interessante porque, assim, a linguagem em si já é uma estrutura um pouco mais elaborada,
mas as palavras que não necessariamente têm um significado, mas que têm um sentido, por exemplo, abracadabra, né? Simsalabim, como essas Eu palavras tava mágicas. lembrando, na hora que você começou a falar de palavras mágicas, quem é do nosso tempo vai lembrar dessa. Parangaricutirimihoró, essa é da bruxa baratuxa. E essa também é uma palavra mágica. Sim, e são tantas, né? São tão interessantes porque não necessariamente têm um significado, mas elas têm um sentido, elas são simbólicas e são capazes de transformação, né? E eu acho que essa é um dos símbolos aí que Eu não esse sei se entoar vai trazer. eu não sei se eu estou repetindo o que você falou, mas você falou do Abre-te Sésamo, Não, não que também falei. seria, né? São as palavras senhas que abrem algo, né? Isso. E talvez nós fazemos no nosso processo, numa das etapas do nosso processo conto arte terapêutico, de botar a mão na massa, que a gente comentou no episódio um, parte um, né? A gente trabalha com a palavra, a gente trabalha com o poder dessa palavra. Qual é a palavra mágica, a palavra senha, que está abrindo alguma porta na sua vida nesse momento? Né? E que você vai usar para que ela sirva como esse passe, a palavra senha mágica, o passe que te passa para a próxima etapa. E ela como rito de passagem, né? E como ponte entre indivíduos também, né? Porque a palavra é que conecta, a comunicação é que nos conecta como seres humanos, né? Então tem esse lugar também do ouvir, né? É receber as palavras, né? Receber e falar é ir de encontro com, né? Então, de novo, tem uma lemniscata entre eu e o outro Exatamente, tá a Lemniscata aqui vibrando. no comunicar, né? E quando você falou da bênção, claro, né? Não tem como não pensar, né? Que essa canção que ela Loba entoa é uma bênção, é a própria bênção, né? Maravilhosa, de lá que sabe, né? Não é qualquer bênção. E o quanto que até hoje, assim, eu ainda vejo, né, muitas pessoas que procuram benzedeiras, né, pessoas que são capazes de fazer uma reza, uma oração, né, a partir do seu princípio religioso, seja ele qual for, que tem diferentes vertentes, né, do benzimento, mas que são capazes, né, através dessas palavras, dessa ladainha, né, que se repete, que são capazes de abençoar, de proteger, né, de limpar, de transformar, assim. E pensando em tudo isso, né, me fica a pergunta, então, né, que canções canto para mim mesma, né? Que canções tenho cantado para mim, né? Quais as canções que eu estou deixando Exatamente. soarem mais alto, a dos meus sabotadores, que existem, vão sempre existir, né? Mas é ele que está cantando mais alto para mim, ou é La Loba que está cantando mais alto, né? Qual canção que eu estou prestando mais atenção? Exatamente, que era o que eu chamava atenção para o chakra laríngeo, né? Então, como está saindo essas palavras para o mundo, né? Como é que eu tô? Porque se a partir do que a Ana trouxe da antroposofia, criando, eu estou criando vida, eu estou criando algo no mundo a partir das minhas palavras. Então, o que é que eu estou criando? Que realidade é essa que eu estou criando para mim mesmo? Né? Eu pus aqui na tela uma lemniscata para ficar aqui, que ela está vibrando aqui na nossa parte 2 do episódio, né? Ela ganhou aqui como símbolo principal aqui de hoje. Então, qual é a palavra que está vibrando? Qual é a palavra mágica que talvez seja uma palavra que eu estou me sabotando, que ela está vibrando na minha vida de uma maneira que sabota? E como é que eu descubro? Ah, naquela horinha que você quer fazer uma coisa nova, que você quer mudar, que você quer tomar uma atitude, e aí o pensamento, como uma vozinha que sopra no pé do ouvido, diz: é melhor nem começar, você já sabe que você tem o costume de não conseguir dar conta quando você começa coisas novas. Ah, melhor nem tentar, você já sabe que você vai parar. Para que é que você vai sequer se dar o trabalho se você já sabe que você não consegue? Olha que terrível! E a gente talvez esteja vibrando nela. A gente está contando para a gente mesmo essa narrativa e está criando para a gente mesmo essa história. Então, se ela está formando essa lemniscata que vai para o mundo e volta para a gente mesmo, né? Então,
eu tô criando essa realidade, sim, para mim. Aí é até a física quântica, né? Estou criando essa realidade. É, eu gosto, né, dessa imagem de que narrativa, né? Eu estou contando para mim mesma, né? Qual é a minha própria narrativa. E se a gente pensar nos contadores ancestrais, né, os bardos, os griots, eles eram cantadores também, eles cantavam, né? As primeiras histórias registradas pela escrita, elas são poesias cantadas, né? Então também é muito simbólico. E aí eu queria trazer para a antroposofia, né? Para a antroposofia, a gente tem a linguagem nos é dada como uma sabedoria angelical, são os anjos que nos doam a linguagem, né? Eu fico até emocionada de pensar, acho muito bonito. E tem uma importância enorme, né? O som, a música, é o próprio logos. E dentro da pedagogia vai estar ali fazendo parte como vivência, né? Não como estudo, mas como vivência para as crianças desde muito pequenos, e depois começa com estudo já a partir do segundo setênio, e eles vão sempre cantar e tocar instrumentos, isso é essencial. E a imagem de que a, o som, né, ele é capaz, ele é uma ferramenta do espírito capaz de reanimar, de soprar vida. Então, é muito simbólico, né, como nesse conto tem essa imagem importante, né, desse eu organizador, né, esse eu superior, que traz, que organiza, que traz vida, que traz vitalidade para a matéria, né, para esse corpo. Então, tem essa linha aí de interpretação que eu acho, né, eu sou suspeita para falar, mas eu acho maravilhosa. E tem algo outro que eu gosto de pensar também, que o ouvido é trimembrado, né? A Clarissa fala isso, eu acho que é na introdução do livro. Eu vou procurar aqui. Ela fala que os próprios ossinhos, né, que formam o ouvido, eles são em 3 etapas diferentes. Então, o som que entra, ele passa ali por um 3, né, para depois fazer sentido dentro da gente, a gente recebe, né? E, e pensando nessa lemniscata também, né, a voz, ela vai, né, ela sai, assim como os olhos, isso que eles tateiam o mundo, né, e os ouvidos são esse receptor, né, que são capazes de elaborar internamente para formar uma ideia, para formar uma vida interna aqui, né, nesse espaço. Tem a imagem dessa vida que se retoma, né, Sim. que é a imagem da loba, que é o próprio self, né, essa alma que de novo se conecta, né, com esse corpo da vida, né, traz carne, vitalidade, que passou por uma transformação. Então, acho que é muito importante, né? Ninguém simplesmente é essa loba, essa mulher que corre livre. Precisa passar, né, por esse processo, precisa se desmanchar, se perder, né? Depois se reencontrar, se reconstituir, né? Tudo isso dói um pouco, né? Como a lagarta virar borboleta, né? Primeiro tem toda uma destituição daquele corpo de lagarta ali, para ela se reconstituir, se formar borboleta. E eu acho que isso é muito simbólico, assim, porque às vezes a gente pensa, né, não é, precisa passar, né, esse processo dolorido faz parte, a fênix, né, para renascer das cinzas, ela tem que morrer, ela tem que arder no fogo, morrer, né, para renascer. Uma outra forma de relacionar também essa imagem da transmutação pensar nessa semente que é esse né? Esse que contém o todo e que tem nele o vir a ser, né? Aquilo que a potência de tudo que virá, né? A semente guarda todo o destino, né, da planta. Ela vai sofrer as intempéries e tudo mais, mas ela tem ali, né, uma base, uma estrutura que representa uma essência daquilo que já é, né? Mesmo sendo semente que vai passar por esse processo de ruptura e de transformação, né? É perfeito, porque novamente a gente continua vibrando na imagem da Lemniscata, que é esse algo infinito que vai para fora e volta para dentro, né? Que se expande, mas também que diminui.
E aqui eu acho que é perfeita essa imagem para o que a Clarissa traz ao longo do livro inteiro, e é muito forte dentro do capítulo de introdução e do Dalla Loba, que é a vida, morte e vida, né? Ela fala com bastante força dessa necessidade que a gente vem falando, sem usar esse termo, era do que a gente estava falando o tempo inteiro, né? Que a necessidade de passar por esse processo de ir catar os ossos, que é a morte. Então já houve essa morte, mas no final há vida. Então, existe uma vida árida que precisa morrer, e essa vida árida tem ossos, tem riqueza, tem algo lá, mas esse já está morto. Você precisa reconstituir e se conectar de novo para que isso volte à vida. E aí, essa semente, justamente, que quer queira, quer não, está com uma vida incubada, está meio que inerte, está meio que morta, mas ela dentro do útero da Terra, ela volta à vida. E aí a gente tem aquela imagem incrível, né, do ovo cósmico, que eu vou trazer aqui para a gente olhar, que está lindinho demais, que é esse bebê com essa serpente, né? Então, por que a serpente? Porque a serpente também passa como um símbolo muito forte de vida, morte e vida, né? A serpente vai perdendo as cascas, vai perdendo a pele para crescer e para continuar se desenvolvendo, ela tem que deixar um pedaço dela, ela tem que deixar uma lembrança de quem ela era, mas ela está se tornando algo melhor, algo maior, algo que se desenvolve, né? E esse ovo cósmico lindo, sagrado, tem essa potência representada por esse nenê e tem essa serpente em volta mostrando essa vida, morte e vida acontecendo. Inclusive o Campbell diz naquele livro que é uma entrevista, né? Que é O Poder do Mito, se eu não me engano, que ele fala que para os orientais, quando a gente vê o dragão oriental, ele é a serpente sublimada, é a serpente final, é onde ela devia chegar, é onde, quando a gente se conecta com esse símbolo, a gente devia almejar, que é a gente conseguir alçar voo sem precisar de asas, seria a troca final de pele dessa serpente, que talvez seja essa conexão com esse self selvagem aí final, é a gente conseguir se sublimar. Então, novamente na sua fala, nessa conexão com esse algo maior, com esse algo de propósito, com esse algo espiritual, é, é, que justamente permite a gente alçar voo sem necessariamente ter asas, que é bem diferente da figura do dragão ocidental, que é um dragão feio, é um lagartão com asas, não é bem a Cospe mesma que fogo. cospe fogo e que tem que, né, que o herói tem que ir lá dominar. Não, o dragão oriental não é necessariamente, é um dragão da sorte, é um dragão que sim, vai causar medo, mas ele traz prosperidade também. E acho que não tem como não conectar com um livro incrível, infanto-juvenil, com o filme Eu da já estava história, aqui, A já. História Sem Fim, aquele lindo dragão Falcor da sorte. E a gente tem, né, um podcast sobre esse livro, essa literatura infanto-juvenil, que a gente vai fazendo análise capítulo a capítulo, tem vários já episódios, a gente deve retomar aí em breve. Também, se vocês buscarem aí no podcast Tecendo Ideias, vocês encontram. E eu fiquei aqui pensando, né, essa serpente também das culturas hindus, né, dessa Kundalini, né, que sobe pela coluna, ativando todos esses chakras e trazendo também essa integralidade e essa conexão com esse eu maior, né, que também tem a ver com essa unicidade, né, desse sete que é o todo que a gente é hoje, né, no estágio de evolução que a gente, espiritual, que a gente estaria nesse momento como seres humanos, né, encarnados nessa era. E esse ovo, né, também contém a mesma potência, né, de uma semente, ele já é o que virá a ser, né, ele já tem ali todo a potência do vir a ser. E essa mulher, então, que corre livre, ela é a que é capaz de se conectar com tudo isso, né? Essa loba correndo, né? Conectada com seus instintos selvagens,
ela é capaz de fazer isso. E essa corrida também, esse passo em direção ao horizonte, né, livre, sorridente, me lembra um pouco a carta do bobo, né? Que Sim, é a carta do louco, que vai em direção ao penhasco, né? Alguns ele tá até com uma florzinha, alguns tem um animalzinho ali, né? porque é um Representando. recomeço, né? O louco é o fim e o começo da jornada. Exato, É. é isso. E a gente terminou com essa imagem aqui do Salvador Dalí, daquele ovo que abre e a gema é o sol, que é justamente Uhum. nesse horizonte que a gente está enxergando. E novamente o convite para vocês conhecerem o podcast, que tem bastante episódio interessante, analisando e amplificando os símbolos da história sem fim, que é, é, é uma jornada simbólica muito forte, né, para quem lê o livro. E, e tem o Para quem ovo não lá leu também. também, Para quem não leu também, para entrar em contato. E tem o ovo lá também, né? Quando no meio do livro acontece o grande movimento lá que vem acontecendo desde o primeiro capítulo, eu não estou tentando não dar spoiler, tem uma imagem no centro do livro de um ovo cósmico, onde a vida também é gerada de novo, onde consegue se gerar vida. e, e, e é pela linguagem, né? É pela palavra, É né? pela Também, palavra, pelo exato. verbo criador. Eu acho legal pensar também na metamorfose, que a gente lembra já na hora da borboleta, né? Que aí, se eu pensar na borboleta, a lagarta estava no mundo do chão, e aí a borboleta ganha o mundo do ar. E tem também a metamorfose acontecendo lá no girino, que aí ele estava no mundo da água, e aí o sapo vai para o mundo da terra. Então eu acho legal também novamente colocar aqui simbolicamente para quem estiver ouvindo para onde você precisa ir nesse momento? Você precisa fazer a sua metamorfose para um mundo do ar. O ar na arte terapia, né? Ele rege justamente esse lugar que organiza as ideias, que planeja, que vai colocar as coisas no lugar. E ao mesmo tempo, se eu tiver demais nesse mundo do ar, eu vou ficar muito preso nessa racionalidade excessiva. Eu preciso planejar demais antes de conseguir fazer as coisas na minha vida. Aí eu não saio do lugar. Eu estou no ar, eu não estou na terra, então eu não consigo estabelecer na terra questões importantes, materializar coisas. Aí, se eu estou pensando nesse girino que vai para a Terra, é, como que é também, né? Eu estou num mundo é, das emoções muito forte atualmente, eu estou nesse mundo, né, que as minhas emoções estão me tomando, e aí eu preciso aterrar, então eu preciso fazer uma transformação para ir para esse mundo da Terra, onde eu começo a materializar, a agir, a andar com as próprias pernas, né? É gostoso ficar nadando, mas é, deve ser muito poderoso você poder usar suas próprias pernas para caminhar no mundo material também, né? Já Então, acho. viu qual eu estou precisando, né? Então, viu? A gente Aquele fala que toca. imaginando. A gente já vai pensando a gente mesmo, né? Aonde que a gente tá e para onde a gente precisa ir. E no conto, né, essa loba, esse animal em extinção que renasce e que ao correr não é que se transforma, não é que muda, é que é como se fosse, né? A loba é a mulher que corre livre, a mulher que corre livre é a loba, né? E ao correr ela se mostra, né, ela mesma. E para Clarissa, ela é o próprio self, ela é o todo, né? Esse integrado, esse que é capaz de tudo. E para a antroposofia, quando você se conecta com esse todo seu, né? A gente só é integrado quando a gente está conectado com o nosso propósito espiritual. E o que é um propósito espiritual? É aquele, bom, acredite você ou não, né? E aí cada um vai ficar com é aquela conexão com aquilo que aquele acordo que a gente fez, né, para vir para cá, aquele trabalho que a gente se propôs a fazer, né, para a gente mesmo se desenvolver e também entregar, né, algo nosso aqui para esse mundo. Então, no momento que eu consigo me conectar com tudo isso, é que eu estou acessando um pouquinho
desse meu eu inteiro integrado com meu propósito espiritual e paralelamente com esse meu self, esse meu todo, né, que é capaz de unir tudo que eu sou, positivo e negativo, né, luz e sombra, desses opostos complementares que me compõem. Isso aí, eu tô satisfeito. Maravilhoso, assim, né? Não tenho o que falar. Esse conto, ele tem uma potência gigantesca, assim. Eu tô super tocada fazendo ele no Conto Clube agora. Tive vários novos insights, assim. Ah, lembrei uma coisa aqui que eu tinha anotado para a gente falar sobre o correr, né? Essa corrida da mulher nua, descalça, né? Então esse pé no chão e o quanto essa imagem foi forte para as participantes do Conto Clube, e quanto tem sido, né, para mim também sempre foi algo importante, mas tem sido essencial, né, quando a gente consegue estar em conexão, né, com esse chão. Então a gente vai voar um pouco, mas vai com o pé no chão, né? A Clarissa até conta de uma índia que ela encontra, que contou para ela que é a primeira vez que usou sapatos, tinha 20 e poucos anos, e ela se sente mal, porque ela se sentia como se ela não pudesse enxergar, aqui, ó, é na página 43, uma vez que só havia calçado seu primeiro par de sapato aos 20 anos de idade e que ainda não estava acostumada a caminhar com os olhos vendados. É Como se os demais. pés pudessem, né, enxergar, né, e o calçar um sapato era vendar os próprios pés, né, os olhos dos pés, né. E para a antroposofia, os nossos pés guardam o nosso destino também. Eles sabem, né, se a gente se pôr a caminhar, eles sabem aonde ir. É um conhecimento do inconsciente, né, daquele que a gente não alcança conscientemente, mas que o nosso corpo sabe, né, sabe fazer, sabe alcançar. Acho que é isso. Isso. Então ficamos por aqui, terminamos o nosso primeiro episódio, parte 2 do conto La Loba, da série da Mulheres que Correm com os Lobos. E no próximo nós já começaremos a entrar em outro lugar, um pouco diferente, que é na história do Barba Azul, né? Então aguardem aí que acompanhando, de certa medida, o Conto Clube, a gente vai estar caminhando pelos contos também, fazendo essa expansão, essa amplificação simbólica que é tão bacana e tão potente, que quem está catando ossos vai conseguir reconectar-se e captar que o que está subliminar, né? O que vai pegar no seu inconsciente, que vai ajudar mais ainda nesse processo aí de autotransformação e autoconhecimento. Como diz a própria Clarissa, vou repetir aqui que eu falei lá no primeiro episódio, que a ajuda psicanalítica vá recolher ossos. Então, tem muitos ossos por aí que a gente consegue alcançar com esses processos de narrativas simbólicas. Aqui no Instituto Contos Ancestrais, a gente faz isso em alguns processos online, a gente faz isso aqui no podcast, que vocês podem acompanhar pelo Spotify, pelo YouTube. E lá no Instagram também a gente tem algum conteúdo que vocês conseguem acessar para ir fazendo essas conexões e alcançando um pouquinho da gente mesmo através da ampliação e do aprofundamento dessas imagens simbólicas que os contos de fadas, os contos ancestrais, os mitos nos proporcionam. Isso aí, muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.